Cala a boca, velho imbecil. Você fala como se ainda importasse. Foi isso. Essas foram as palavras que saíram da boca do meu filho, sem tremor, sem vergonha, na frente da esposa dele, dos meus 2 netos e do meu silêncio. Só que ele não sabia que naquele mesmo dia eu ainda ia assinar um papel que mudaria o resto da nossa história, e que cada palavra cuspida naquele instante seria cobrada com juros. Porque se tem uma coisa que aprendi depois de 73 anos, é que dignidade não se implora, se preserva. Me chamo Alberto. Sou viúvo há 6 anos, pai de 2 filhos, ex-bancário. Trabalhei mais de 30 anos numa agência aqui em Campinas. Comecei jovem, no caixa, suando em terno barato e sapato apertado. Fui subindo aos poucos, como quem planta em terra dura. Saí de lá como gerente de atendimento, respeitado por todos, sem nunca me meter em sujeira, sem puxar tapete. Nunca fui de muito luxo, mas deixei uma casa em um bairro bom, um carro sempre bem cuidado, uma conta sólida com investimento a longo prazo e um terreno alugado no Jardim do Lago que me rende um dinheirinho mensal. Nunca precisei de ninguém. Só que depois que a Clara se foi, confesso que às vezes só queria uma coisa: ser ouvido. Antes de continuar essa história, queria agradecer ao canal Café com Vovô por me dar voz. Porque tem coisa que a gente guarda por anos, engole, engasga, mas uma hora precisa soltar. Então, se essa história tocar seu coração, comenta aí de onde você está assistindo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa lembrar que respeito não tem prazo de validade. Todo dia tem história nova aqui, e quem sabe a de hoje não seja a que você precisava ouvir. Naquela terça-feira, o céu estava limpo. Fazia um sol de inverno gostoso, daqueles que deixam a calçada quente e o coração meio mole. Resolvi passar na casa do Gustavo. Eu tinha feito um doce de abóbora, daquele que a mãe dele adorava, e ele também quando era criança. Separei num potinho de vidro, amarrei com barbante e fui a pé. São só 8 quarteirões. Toquei a campainha e quem abriu foi a neta mais nova. Ela me abraçou meio distraída, os fones ainda nos ouvidos, e gritou para dentro: "Pai, o vô chegou." Ele veio do corredor falando ao celular. Tenso, andando de um lado para o outro, mandando alguém enviar um relatório, urgente, para ontem. Tá tudo errado. Esperei. Quando desligou, fiz um comentário bobo, quase automático. Vocês trabalhavam menos no meu tempo, mas dormiam melhor. Sorri. Era só brincadeira, mas ele virou para mim com um olhar que eu conheço, um olhar que não escuta, só quer esmagar. E foi aí que ele disse: "Cala a boca, velho imbecil. Você fala como se ainda importasse." Não gritou. Falou baixo. Sério. Doído. A esposa dele olhou para o lado, constrangida. Os netos não entenderam, mas sentiram. Eu fiquei parado. Não pedi respeito. Não chorei. Nem devolvi. Só deixei o potinho na pia, ajeitei o colarinho da minha camisa e disse: "Bom, vou indo. Só passei para te ver." E fui. Na rua, o vento tinha mudado. Não fazia mais aquele calor bom. E no caminho de volta, em vez de seguir para casa, virei à esquerda, desci 2 ruas e entrei na pequena salinha da esquina da Rua José da Silva, onde fica o escritório do Dr. Henrique. Meu advogado há 20 anos. Um amigo. Ele levantou da cadeira quando me viu. Estendeu a mão e disse: "Veio assinar?" Eu só balancei a cabeça. Ele abriu a pasta. Tudo já estava pronto. O Novo Testamento em vida. Eu vinha pensando nisso há meses. Desde o último Natal, quando Gustavo quase me deixou sozinho no quintal, por causa de uma piada boba sobre futebol. Mas sempre achava que estava exagerando, que era coisa da idade, que filhos, às vezes, são só distraídos. Mas ali, naquele momento, eu entendi. Aquilo não era distração. Era desprezo. E eu não precisava recompensar desprezo com herança. Assinei página por página. A casa onde moro, a casa de aluguel, o lote no Jardim do Lago, o fundo de investimento que acumulei com os salários de gerente, o carro, o plano de previdência, tudo ficou para o Caio, meu filho mais novo. O que nunca me pediu nada. O que liga toda semana só para saber se eu dormi bem. O que vem de Sorocaba para me levar ao médico sem que eu precise pedir. O que já me ouviu sem pressa. Tudo ficou para ele.
Porque amor também se mede no silêncio. E o dele sempre me respeitou. O doutor Henrique ficou em silêncio quando fechei a pasta. A gente se conhece há muito tempo. Ele sabe que quando eu decido, não volto atrás. E naquele dia, o mundo inteiro podia girar para trás. Que eu não mudaria uma vírgula daquelas cláusulas. Não por raiva. Não por vingança. Mas por justiça. Porque não se trata de punir um filho. Se trata de honrar quem soube ser um. Saí do escritório com o barulho do lacre do envelope ainda na minha cabeça. Passei na padaria, pedi um pão doce com coco, meu favorito, e sentei no mesmo banco da calçada de sempre. Fiquei olhando o movimento, e me veio um pensamento simples, mas profundo. Talvez eu tenha demorado demais para entender que nem todo filho merece herdar o que construímos. Mas nunca é tarde para colocar as coisas no lugar certo. E foi ali, com o envelope dentro da pasta e a consciência em paz, que meu celular vibrou. Era uma mensagem do Caio. Sem saber de nada, ele escreveu: Pai, só passei para dizer que te amo. Tô com saudade. Eu encostei a cabeça no muro atrás de mim, fechei os olhos e pensei: tem herança que já nasceu no coração certo. Mas o que viria depois? Eu ainda não estava preparado para encarar. Cheguei em casa devagar naquele dia, com a pasta debaixo do braço e o coração num lugar estranho. Não era tristeza, tampouco raiva. Era uma paz amarga. Daquelas que só vem quando a gente faz o que precisava ter feito há anos. Abri o portão com o cuidado de sempre. Observei o jardim que eu mesmo cuido desde que Clara partiu. Sentei na cadeira de vime da varanda e ali fiquei. Não queria televisão, nem café. Só silêncio. E foi nele que me vi lembrando de uma cena antiga. Caio tinha uns 11 anos. Gustavo já estava com 15. Era uma tarde de domingo, e a Clara fazia pão caseiro. A gente morava na casa de baixo, antes de subir para o sobrado. Lembro que chovia fininho e os dois jogavam cartas no chão da sala. Caio sorriu quando perdeu uma das rodadas. Gustavo se irritou, atirou as cartas e empurrou o irmão. E eu, do jeito mais calmo que eu conseguia ser, disse: Filho, não é porque você é mais velho que pode achar que tem razão o tempo todo. Na hora ele virou para mim e gritou: Você sempre defende o Caio. Porque você é mole, pai. Sempre foi. Aquilo ficou preso no meu peito por anos. E naquele dia, sentado na varanda com a luz do entardecer cortando o chão do corredor, eu entendi que aquilo não foi um desabafo de criança. Foi o começo de tudo. Gustavo sempre confundiu meu jeito sereno com fraqueza. Enquanto eu fazia questão de ouvir, ele fazia questão de se impor. Sempre gostei de conversar devagar, de pensar antes de falar. No banco, fui conhecido por resolver conflitos sem precisar levantar a voz. Tinha cliente que só queria ser escutado, e eu escutava. Mas em casa parecia que isso incomodava meu filho mais velho. Ele sempre quis um pai que falasse grosso, que gritasse, que impusesse respeito no berro, mas eu nunca fui esse homem. E talvez por isso ele nunca me olhou como um homem de verdade. Enquanto eu regava as plantas, a lembrança dele adolescente, de ombros fechados, olhos duros, me voltava como uma sombra. Eu tinha dado tudo para aquele menino. Levei para a escola todo dia até os 14. Fui em reunião de pais, mesmo quando ele dizia que não precisava. Ensinei a andar de bicicleta. Dividi minha última poupança para ele fazer faculdade particular, quando não passou na pública. E ainda assim ele dizia que eu não sabia de nada. Entrei, tirei os sapatos, deixei a pasta com o testamento no armário do escritório e fui tomar banho. A água quente escorrendo nas costas me fez pensar em Clara. Como ela diria que eu fui corajoso com doçura. Era assim que ela me chamava. Doce demais para o mundo. Mas me amava desse jeito. Tive vontade de abrir a gaveta onde guardei os bilhetes que ela deixava pela casa. Desde que partiu, me agarro a cada recado dela como se fossem orações. Peguei um papel amarelado, dobrado em 4, com a letra dela um pouco tremida. Se um dia o amor doer, não aceite. E se for seu próprio filho a te ferir, não devolva dor, devolva justiça. Engoli seco. Aquilo me atravessou como faca quente em manteiga gelada. Era como se ela estivesse aqui, do meu lado, dizendo: Você fez o certo, Alberto. Ele te ensinou a viver com ausência, agora aprenda a viver sem culpa. Naquela noite, não dormi.
Acordei às 3 da manhã com o barulho de chuva fina batendo na calha. Levantei, fui até a cozinha, esquentei um pouco de leite e abri o celular. Caio tinha mandado outra mensagem, dessas que parecem simples, mas chegam com força. Pai, a escola dos meninos vai fazer um evento no mês que vem. Se conseguir vir, eles iam ficar muito felizes. Respirei fundo. Era isso. Tinha gente que ainda me via como importante, mesmo sem herança envolvida. Mas a manhã seguinte me traria algo que eu não esperava. Enquanto tomava café na varanda, escutei o celular tocar. Número conhecido. Gustavo. Atendi. Pai, o senhor pode vir aqui hoje? Eu queria conversar. A voz dele estava mais baixa, tensa, como se ele soubesse, como se tivesse sentido o cheiro da mudança. Eu respirei fundo e respondi. Hoje não. Tenho um compromisso. Silêncio do outro lado. E depois, tudo bem, quando o senhor puder. Desliguei. Ele sabia. Alguém contou. Talvez a esposa tenha visto meu nome no cartório, ou talvez tenha sido só intuição. Mas ele sabia. E essa foi a primeira vez, em muitos anos, que ele me chamou de senhor. Guardei a xícara, peguei o envelope do testamento e o coloquei no fundo da gaveta da escrivaninha, junto de um álbum antigo com as fotos do nascimento dele. E pensei, não é que doeu fazer isso. É que doeu ter que fazer. Mas a vida estava apenas começando a responder. 2 dias depois daquela ligação estranha, recebi a visita que eu mais temia. E que, ao mesmo tempo, me mostrou que eu tinha feito a coisa certa. Era final de tarde, eu estava podando as azaleias do jardim da frente quando ouvi o portão bater. Levantei devagar, com a tesoura ainda na mão. E lá estava ele, Gustavo, camisa social, mangas dobradas, sem o carro importado. Veio a pé, talvez tentando parecer mais humilde, ou talvez para não chamar atenção. Pai, posso entrar? Disse com um sorriso tenso, quase automático. Eu balancei a cabeça afirmando sem dizer palavra. Ele entrou. Sentou-se na cadeira de balanço da varanda, a mesma que a mãe dele usava, e eu permaneci em pé. Senti que ele percebeu isso, e acho que até esperava que eu o chamasse para dentro. Mas não. Aquela conversa não era para dentro de casa. Era ali mesmo, com o sol batendo de lado e as folhas caídas no chão. Olha, eu queria pedir desculpa. Pelo que eu falei aquele dia, eu estava estressado, o trabalho, as crianças, sei lá. Continuei em silêncio. Ele coçou o queixo, olhou para o portão e disse: Fui infantil. Você não merecia aquilo. Demorei alguns segundos e respondi: Não foi só aquele dia, Gustavo. Ele me encarou surpreso. Como assim? Foi o acúmulo de anos, de silêncios seus, de palavras duras, da sua maneira de sempre me tratar como se eu tivesse que justificar minha existência. Ele respirou fundo. Pela primeira vez, parecia desarmado. Pai, a mãe sempre dizia que eu puxei seu orgulho. Mas eu acho que puxei só a parte ruim. Eu sentei. Pela primeira vez, olhei nos olhos do meu filho mais velho sem desviar. E disse com calma: Você confundiu o meu silêncio com fraqueza. E confundiu amor com obrigação. Só que agora, Gustavo, o que eu tinha para te dar, eu já dei. O que sobrou é escolha. E eu escolhi. Ele abaixou a cabeça. Disse: Eu sei do testamento. Eu balancei a cabeça afirmando: Você ficou sabendo rápido. Foi a Patrícia. Ela viu seu nome no cartório. Achou estranho? Perguntou. E me contou. Houve um silêncio que durou mais do que devia. O tipo de silêncio que grita. Ele se levantou. Pai, você realmente vai deixar tudo pro Caio? Não, eu já deixei. A frase saiu limpa, direta, e ele sentiu. Sentiu como um golpe que não sangra por fora, mas deixa o peito aberto. Tentou argumentar. Disse que estava nervoso, que todo filho erra, que não era justo. Mas aí fui eu quem interrompi. Sabe o que não é justo, Gustavo? É um pai se esforçar a vida inteira para ser digno, e ainda assim ser tratado como um peso, como um tolo, como um velho imbecil. Ele ficou em pé, parado, com o maxilar travado. Queria chorar, mas não sabia como. Não sabia se podia. E talvez não pudesse mesmo. Eu só queria te fazer entender que não é sobre dinheiro, pai. Eu também, Gustavo.
E por isso mesmo, o dinheiro ficou com quem nunca pediu. Mas sempre me deu respeito. Ele foi embora, sem abraço, sem aperto de mão. Apenas um aceno seco da cabeça e passos lentos até o portão. Enquanto se afastava, notei, pela primeira vez em muitos anos, que ele estava menor. Não de tamanho, mas de essência. Talvez tivesse encolhido por dentro. Ou talvez pela primeira vez tivesse tirado a máscara. Entrei. Fechei o portão. Tranquei. Fui até o escritório, abri a gaveta da escrivaninha e peguei um porta-retratos antigo. Nele uma foto dos dois. Caio ainda pequeno no meu colo e Gustavo ao lado, sério, sem sorrir. Fiquei olhando por minutos. Na parte de trás, Clara tinha escrito à caneta: "Nossos meninos, um dia vão entender o que é amar em silêncio." Ela estava certa. Um entendeu. O outro, talvez um dia. Mas naquela noite, algo ainda mais inesperado aconteceu. E envolveu alguém que eu não via há quase 20 anos. Depois daquela conversa na varanda, eu achei que Gustavo não voltaria mais. Mas eu sinceramente não me importava. A visita dele, apesar de pedir desculpas, não veio com arrependimento de verdade. Veio com medo de perder. Não de me perder, mas de perder o que eu tinha construído. E é aí que mora a diferença entre remorso e respeito. Um homem arrependido olha nos olhos e assume. Um homem com medo tenta apagar a mancha que ele mesmo espalhou. E eu já estou velho demais para fingir que não sei a diferença. Naquela noite, fui dormir mais cedo. O corpo cansado, a cabeça pesada. Antes de deitar, li mais uma vez o bilhete da Clara, aquele que encontrei dobrado no fundo da gaveta do criado mudo dela, logo depois que ela partiu. Nele, ela dizia que, se algum dia a vida me deixasse num lugar de solidão, era para eu não procurar preencher esse vazio com quem nunca teve tempo para me escutar. Nem todo silêncio é falta, Alberto. Às vezes é alívio. E naquela noite, deitado no lado da cama que ficou meu por obrigação, e não por escolha, senti o tal alívio. E pela primeira vez em muito tempo, dormi como se Clara ainda estivesse por perto, deitada comigo, escutando minha respiração. Na manhã seguinte, a surpresa bateu à porta com nome e sobrenome. E não era metáfora. Era literalmente alguém que eu não via há mais de 20 anos. Tocaram a campainha logo depois das 8. Achei que fosse o rapaz da farmácia, ou talvez algum vizinho. Quando abri o portão e vi aquela figura parada ali, de camisa polo surrada e cabelo ralo penteado para o lado, meu coração deu um salto. Era o Dário, meu antigo colega de banco. Trabalhamos juntos por quase 15 anos. Ele era da área de crédito, um cara duro nas palavras, mas com um bom coração por trás daquelas rugas bravas. "Você tá igual, Alberto, só com mais cabelo branco que antes", ele disse, me dando um abraço demorado. Eu ri. Convidei para entrar, preparei um café, e em poucos minutos, estávamos os dois sentados na cozinha, como nos velhos tempos de agência, lembrando das filas de clientes reclamando e dos bolos que eu levava nos aniversários. Mas então, sem que eu puxasse o assunto, ele largou a xícara na mesa e soltou: "Fiquei sabendo da história com seu filho e do testamento." Na hora, não entendi como ele sabia, mas ele me explicou que a filha dele trabalha no cartório e que, apesar da ética profissional, os corredores têm eco. Disse que, quando ouviu o sobrenome e soube da história, reconheceu na hora que era eu e que não conseguiu ficar sem vir aqui me ver. Fiquei em silêncio por um tempo, sem saber se me sentia exposto ou acolhido. Mas então ele me olhou nos olhos e disse algo que nunca vou esquecer. "Você fez o que muita gente só tem coragem de pensar. Você ensinou seu filho que amor não é automático. Amor se alimenta. E herança, meu amigo. Herança é consequência, não compensação." Aquilo me acertou em cheio, porque a vida inteira me ensinaram que pai tem que dar tudo, mesmo sem receber. Que a gente ama incondicionalmente. Mas ninguém nunca disse que ser amado também faz parte do acordo. Não é sobre troca, é sobre valor. E valor não se exige, se demonstra. E Caio, mesmo com menos, sempre me deu mais. Mais tempo, mais cuidado, mais presença. Nunca pediu casa, nem carro, nem dinheiro. Mas toda semana me mandava uma foto dos netos
Um áudio contando algo do dia, uma mensagem dizendo: "Tô aqui, viu?" E eu lá no fundo, sempre soube que era para ele que eu devia deixar tudo. Só faltava a coragem de reconhecer que Gustavo não merecia. E agora que eu tinha feito, ver isso validado por um velho amigo me fez sentir menos sozinho. Dário ficou por umas 2 horas. Falamos de aposentadoria, da falta que faz o barulho da agência, dos amigos que já partiram. E antes de ir embora, ele me deu um aperto de mão firme e disse: "Você não perdeu um filho, Alberto. Ele é quem perdeu a chance de ser um bom homem. E olha, a vida cobra. Pode esperar." Eu acompanhei ele até o portão, e quando voltou a andar pela calçada, com aquele andar de quem já não tem pressa para nada, senti que, naquele dia, Clara tinha me mandado alguém para confirmar que eu estava no caminho certo. À tarde, sentei na minha poltrona preferida, com uma pasta de couro no colo. Dentro, além do testamento, comecei a organizar outros papéis importantes. Contratos, documentos da casa, extratos do fundo. Escrevi uma carta de próprio punho, destinada ao Caio. Simples, mas clara. Contando por que eu tinha feito aquilo, o que eu esperava que ele fizesse com o que herdasse, e o principal, que ele não carregasse culpa nenhuma por receber tudo. Que ele entendesse que herança não é prêmio, é confiança, e que eu confiava nele. Naquela noite, quando fui dormir, deixei a carta dentro da pasta, e a pasta sobre a escrivaninha, aberta. Como se quisesse que, no caso de algo acontecer comigo, aquilo fosse encontrado do jeito mais natural possível. Deitei de lado, como sempre, com o travesseiro pressionado contra o peito. E antes de fechar os olhos, pensei na frase do Dário: "A vida cobra. Pode esperar." E pensei: será que vai cobrar mesmo? Ou será que Gustavo vai seguir como sempre seguiu, sem olhar para trás? Eu não sabia, mas sabia que ela ainda não tinha terminado sua resposta. 2 dias depois, enquanto eu varria o quintal, o interfone tocou com uma voz que não escutava há meses. Era Caio. Disse que estava na cidade e queria passar para me dar um abraço que não ia demorar. Perguntei se precisava buscar na rodoviária, mas ele respondeu que estava de carro. Havia alugado um, já que o dele tinha dado problema. Era coisa simples, mas só o fato de ele me avisar, de querer vir, de se importar, já me deixou com o peito quente. Larguei a vassoura encostada no muro e fui direto fazer café. Quando ele chegou, quase corri até o portão. Ele desceu do carro com aquele sorriso de sempre, meio tímido, meio tranquilo. E quando me abraçou, não disse nada. E foi nesse silêncio que eu percebi que ele sabia. Ele já sabia. Sentamos na cozinha. A mesa estava arrumada com pão caseiro, fatias de queijo branco, um pote de geleia de morango. Ele pegou a xícara de café com as 2 mãos, soprou e me olhou com os olhos marejados. "Pai, você tinha que ter me falado", disse, sem terminar a frase. Eu respirei fundo. "Falar o quê, filho? Que você é a pessoa em quem eu mais confio? Que você foi o único que nunca virou o rosto quando eu precisei de um abraço simples?" Ele abaixou os olhos, mexeu devagar o café e disse, quase num sussurro: "Eu não quero ver o senhor brigado com o Gustavo por minha causa." Era isso. Mesmo com tudo que ele fez por mim, mesmo depois de tudo que viu e ouviu, Caio ainda era bom demais para carregar rancor. Era assim desde pequeno. Sempre doando um pedaço do lanche, um lugar no sofá, "tudo bem, mãe", quando Clara não conseguia esconder a tristeza por alguma grosseria do irmão mais velho. Caio era desses que apaziguava, que nunca soube cobrar nada. E agora, ele ali, com os olhos molhados, me dizendo que não queria que eu brigasse por causa dele. Doeu. Doeu bonito, mas doeu. Coloquei a mão sobre a dele com calma e falei: "Filho, não tem briga, tem justiça. Não é questão de quem pediu mais ou menos, quem falou ou ficou quieto. É sobre quem me respeitou como homem, como pai, como ser humano. E só um de vocês fez isso. Você. E por isso, a vida que eu construí vai ser sua. Porque é você que vai saber cuidar dela. Não com ambição, mas com gratidão." Ele ficou quieto. Só balançou a cabeça. Depois contou que Helena, sua esposa,
Tinha chorado ao ler a cópia da carta que eu deixei, que os meninos queriam me ver, e que por causa disso ele estava planejando se mudar para mais perto. Nada certo ainda, mas pensava em pedir transferência da escola onde trabalhava. Eu me emocionei. Quis dizer que não precisava, que bastava ele continuar sendo o filho que sempre foi. Mas fiquei quieto, porque às vezes o amor se mostra mais no gesto do que na fala. Depois do café, fomos para o quintal. Ele ficou me ajudando a reorganizar os vasos de samambaia que a Clara adorava. Em certo momento ele parou, olhou para o céu e disse: "Ela ficaria orgulhosa do senhor." Eu sorri. Disse que, talvez, ela até achasse que eu demorei demais para fazer o que fiz. E ele riu. A risada dele sempre foi igual à dela. Contida, mas cheia de sentimento. A presença do Caio naquela tarde foi como uma brisa depois de um verão seco. Me devolveu o senso de pertencimento que o tempo e a indiferença do outro filho tinham corroído aos poucos. Quando ele foi embora, me abraçou com força e disse: "Obrigado, pai. Não pelos bens, mas por confiar em mim." Aquilo me atravessou mais do que qualquer testamento, mais do que qualquer assinatura, porque não existe herança mais valiosa do que ser reconhecido por quem você é, e não pelo que você tem. No dia seguinte, Gustavo voltou a ligar. Não atendi. Ele ligou de novo. Depois mandou mensagem. 2, 3, 10, primeiro tentando conversar, depois reclamando. E por fim, ameaçando. "O senhor vai se arrepender disso. Ainda dá tempo de reverter." Quando li aquilo, senti pena. Não de mim, dele. Porque quando um filho tenta forçar o amor de um pai com chantagem, é porque não entendeu nada. Nada sobre o que é ser família. Nada sobre o que é merecer algo. Aos poucos as mensagens foram ficando mais secas, mais duras. Até que uma me chamou a atenção. "Eu tenho um advogado. Isso não vai ficar assim." Respirei fundo. Fechei o celular. Não respondi. Fui até a estante. Peguei a cópia autenticada do testamento, reli. Tudo feito dentro da lei. Tudo registrado. Tudo escrito com consciência limpa. E então entendi. Ele não estava ferido. Estava ferido o orgulho dele. E orgulho ferido faz barulho. Mas consciência tranquila faz silêncio. Mais tarde, já anoitecendo, fui até a varanda. Abri um vinho antigo que tinha guardado num armário da despensa. Um rótulo simples, que comprei numa viagem que fiz com Clara antes dela adoecer. Era seco, mas com final adocicado. Exatamente como nossa vida juntos. Cheia de dificuldades, mas com uma doçura que ficou até o fim. Bebi devagar, olhando a rua vazia, as janelas acesas nas casas vizinhas. E ali, entre um gole e outro, percebi que pela primeira vez em muitos anos, eu não estava mais esperando. Não esperava mais ligações, nem reconhecimento, nem mudança. O que eu precisava já tinha. Paz. Mas eu ainda não sabia que a maior de todas as provas estava prestes a chegar. E dessa vez, viria com carimbo oficial. Foi numa manhã fria de quinta-feira que a intimação chegou. O envelope pardo, dobrado, trazia meu nome em letras maiúsculas. O carteiro nem olhou nos meus olhos. Talvez já soubesse o que tinha dentro. Peguei o papel, assinei a entrega e fechei o portão com calma. Sentei-me na varanda, com o envelope no colo, e encarei aquele papel como quem olha para uma velha fotografia. Com dor, mas sem surpresa. Deslacrei com os dedos firmes, e ali estava. Notificação extrajudicial. Gustavo, meu próprio filho, me notificando para anular o testamento. Fiquei em silêncio por alguns minutos. Relia o texto como se quisesse encontrar ali algum traço de humanidade. Não havia. Era frio. Era técnico. Era calculado. Dizia que o testamento em questão apresenta indícios de vício de vontade e que o requerente solicitava a revisão judicial do documento por suspeita de influência indevida. Em outras palavras, ele me acusava de ter sido manipulado, de estar fora do juízo, de ser um velho confuso que não sabe o que faz. Engoli seco. Senti uma onda de calor subindo do estômago, mas não de raiva. Era mais como uma decepção ancestral, como se aquela traição já estivesse escrita desde sempre, apenas esperando o dia de sair da sombra. Levantei devagar,
Guardei o documento na pasta junto ao testamento e liguei para o Dr. Henrique. Ele atendeu na primeira chamada. Disse que já estava ciente, que o advogado do Gustavo o procurara no dia anterior com dúvidas formais. Pediu que eu fosse até o escritório. Fui andando. Não por falta de carro, mas por necessidade de digestão. Cada passo meu pela calçada era um passo sobre o passado. Eu lembrava do dia em que levei Gustavo no colégio pela primeira vez, do uniforme amassado, da lancheira azul com o nome bordado. Lembrava do dia em que ele se formou, da ajuda financeira que dei quando ele decidiu abrir uma microempresa e depois da que precisei dar de novo quando ela quebrou. Nunca cobrei nada, nunca joguei nada na cara. E agora, ele me chamava por escrito de incapaz. No escritório, Henrique me recebeu com aquele jeito direto dele. Alberto, não se preocupe. Está tudo sólido. Você estava plenamente lúcido, fez por vontade própria. E temos isso documentado. Mas eu preciso te perguntar com todas as letras. Você se sente pressionado a manter esse testamento? Sorri de canto, disse. A única pressão que sinto hoje é no joelho esquerdo, quando muda o tempo. Ele riu. Disse que ia cuidar de tudo, que responderia à notificação formalmente e que eu não precisava me desgastar. Mas no fundo, eu já estava desgastado. Não pelos trâmites legais, mas pela ferida emocional. Porque ver seu próprio filho tentar te tirar até o direito de decidir é como morrer em vida. É ser arrancado de dentro da própria história. Voltei para casa, sentei no sofá da sala e encarei o porta-retratos que sempre ficou no canto da estante. Clara com os braços cruzados, sorriso contido, de pé na frente da casa antiga. Peguei a moldura, passei os dedos pelo vidro e falei em voz baixa. Você sabia que isso ia acontecer, né? E naquele instante, juro por tudo que é mais sagrado. Senti o cheiro dela, o perfume discreto de lavanda que ela usava, e pensei, não estou sozinho. Peguei o telefone e liguei para Caio. Contei tudo. Tentei ser objetivo, mas minha voz falhava nas pausas. Do outro lado, ele só dizia, pai, eu tô com o senhor. Seja o que for, a gente vai passar junto. Eu pedi que não comentasse com os meninos. Não queria envolvê-los nessa lama. E ele entendeu. Sempre entende. Nos dias seguintes, recebi mensagens de Gustavo tentando negociar. Disse que ainda dava tempo de resolver em família, que não precisava ser assim. Mas o tom era sempre ambíguo, sempre com o mesmo fundo de manipulação. E então, num impulso, respondi apenas uma vez. Filho, não é o dinheiro que você perdeu. Foi o direito de me chamar de pai. Depois disso, silenciei o número. E também silenciei dentro de mim qualquer desejo de reconciliação forçada. Na semana seguinte, recebi a ligação do advogado de Henrique. Me disse que o juiz tinha despachado o pedido de liminar do Gustavo e negado. Não há qualquer indício de incapacidade ou vício de vontade. Testamento mantido. As palavras vieram como água fresca em chão seco. A justiça, ainda que fria, veio. E eu respirei fundo como quem volta à superfície depois de ficar muito tempo afundado. Mas aquele alívio não apagava o buraco deixado por tudo isso. Porque a maior dor de um pai não é ver o filho sair do caminho. É perceber que ele nunca esteve no mesmo caminho. E aí, não há abraço, nem documento, nem dinheiro que conserte o que foi construído torto demais para endireitar. Naquela noite, fui até a escrivaninha. Abri a gaveta e tirei a carta que escrevi para o Caio. Reescrevi. Não porque mudei de ideia, mas porque agora eu tinha mais a dizer. Escrevi que se um dia ele também fosse pai e enfrentasse as ingratidões da vida, que não se sentisse menos homem por escolher o silêncio, porque o silêncio também é palavra, e às vezes é a única que sobra. E enquanto assinava a nova carta me dei conta. Talvez eu tenha perdido um filho no papel, mas recuperei a mim mesmo por inteiro. Dias depois da negativa da justiça, a rotina voltou a assumir o lugar que a tensão vinha ocupando. Os dias passaram mais silenciosos, não pela ausência de barulho, mas pela ausência do que me tirava o chão. Não recebi mais mensagens, nenhuma ligação. O celular pela primeira vez em semanas ficou quieto. Mas no fundo eu sabia que o silêncio de Gustavo não era paz. Era tempestade se formando.
Filho assim não se conforma com um não. Ele não queria apenas o que eu tinha. Ele queria o poder de decidir o que eu faria com isso. E quando esse poder escapou por entre os dedos dele, virou raiva muda, daquelas que se acumula até achar uma nova forma de ataque. Enquanto isso, eu seguia, organizando as coisas da casa, passando meus dias entre plantas, café passado e papéis. Henrique me orientou a fazer uma espécie de inventário informal, listar os bens, os objetos de valor afetivo, documentar tudo o que fosse relevante para facilitar o futuro de Caio, quando fosse a hora. Achei sensato. Comecei pelos móveis. Depois fui para as caixas de fotos antigas, documentos da época de banco, cartas da Clara, e foi no fundo de uma das caixas, dentro de um envelope bege, que encontrei algo que me parou. Era uma carta do Gustavo, escrita com letra infantil, em papel de caderno. Estava datada de 1992. Ele devia ter uns 9 anos. A carta dizia: Pai, desculpa por ter quebrado seu relógio. Eu só queria ver como ele funcionava por dentro. Eu juro que vou trabalhar quando crescer e te dar um melhor. Prometo. Fiquei com aquilo nas mãos por minutos. Os dedos tremiam. A letra era trêmula também, cheia de erros. Mas o sentimento era puro. Era um tempo em que ele ainda me admirava. Em que me olhava como pai, e não como um velho descartável. Guardei a carta de volta. Não chorei, mas o peito ficou molhado por dentro. Naquela noite, a lembrança daquele relógio que ele quebrou voltou inteira. Era um Omega dourado, presente da Clara no nosso aniversário de 20 anos de casados. Fiquei dias sem usar, esperando consertar. Nunca cobrei do menino. Mas me lembro bem de como ele ficou sem jeito, como desenhou um cartão, como tentou me fazer sorrir. Era outra pessoa. E eu me perguntei, em que ponto ele se perdeu de mim? Ou fui eu que me perdi dele? No dia seguinte, fui até o cartório de notas. Pedi para registrar, por escritura pública, minha última carta para Caio, a mesma que reescrevi dias antes. Henrique sugeriu esse procedimento. Disse que, caso algo me acontecesse, não queria que ela fosse apenas um pedaço de papel guardado numa gaveta, e sim um documento, um testemunho, uma confissão de escolha, de amor, de justiça. A funcionária do cartório, uma moça jovem de cabelos curtos e expressão doce, leu o conteúdo em voz alta. Quando terminou, ela abaixou o papel, me olhou e disse: Seu Alberto, essa é uma das coisas mais bonitas que já passaram por aqui. Sorri. Não pelo elogio, mas porque de alguma forma eu sabia. A carta não tinha beleza no enfeite. Tinha beleza na verdade. E a verdade, quando nasce do silêncio e da dor, tem um peso que nenhum ouro paga. Voltei para casa com um envelope novo, selado e assinado, guardando nele a única coisa que importava: minha vontade escrita com calma, lucidez e alma. No sábado, recebi uma mensagem inesperada. Não de Gustavo, de Patrícia, a esposa dele. Uma mulher com quem sempre mantive relação cordial, mas fria. A mensagem era curta. Seu Alberto, só queria dizer que lamento tudo o que está acontecendo. Queria que as coisas fossem diferentes. Li e reli. Pensei em responder. Mas o que eu diria? Que ela também contribuiu com o silêncio? Que nunca me tratou como parte da família? Que evitava meus convites? Não respondi. Mas pela primeira vez, percebi que o eco da decisão estava se espalhando. E talvez, aos poucos, o vazio que Gustavo sentia não fosse mais o da perda de bens, mas o da imagem, da reputação. Porque quando a história de uma família racha, os estilhaços não escolhem em quem vão bater. No domingo seguinte, Caio voltou. Dessa vez com os filhos. Helena, sua esposa, veio também. Trouxeram bolo, suco, alegria. Era como se quisessem ocupar com vida cada espaço da casa. E conseguiram. Os meninos correram no quintal, riram alto, pegaram as ferramentas do galinheiro e quiseram ajudar a podar as plantas. Um deles, o mais novo, subiu no meu colo e perguntou: Vô, por que você mora sozinho? Eu sorri. Disse que não era sozinho, que morava comigo mesmo, e que às vezes isso já era muita companhia.
Caio ouviu, me olhou, e naquele olhar, sem dizer nada, me prometeu que isso ia mudar. Não com palavras, nem com promessas, mas com presença. E eu, sem pedir, soube que, finalmente, eu tinha alguém que ia cuidar de mim, como eu cuidei a vida inteira de quem não soube valorizar. Mas, como a vida gosta de testar até quem já decidiu seguir em frente, uma última visita me esperava. E dessa vez, quem bateu no portão não foi meu filho. Foi alguém que eu jamais imaginei ver de novo. Era final de tarde quando ouvi as batidas secas no portão. Estava na cozinha, lavando as xícaras do café que Caio e os meninos haviam deixado sobre a mesa horas antes. Pensei que fosse algum vizinho ou o rapaz da farmácia com os remédios de rotina. Mas quando cheguei até a entrada, enxerguei, por entre os vãos da grade, um rosto que não via desde o velório da Clara. De terno escuro, camisa clara e expressão indecifrável, ali estava Antônio, meu irmão mais novo. O homem que um dia foi meu melhor amigo e depois virou silêncio. Abri o portão devagar. Ele me estendeu a mão, mas também parecia hesitar. O aperto foi rápido, formal. Notei que ele havia envelhecido de um jeito diferente do meu. Seus cabelos estavam quase todos brancos, os ombros levemente curvados, e mesmo assim, havia algo endurecido ali, como se os anos tivessem congelado sentimentos que nunca mais descongelaram. "Posso entrar?" ele perguntou. Fiz um gesto com a cabeça e o levei até a varanda. Sentei na cadeira de vime e ele ficou na cadeira de madeira, a mesma onde Caio sentara dias antes. Soube do que aconteceu com o Gustavo. Ele começou sem rodeios. "Soube que ele foi na justiça contra você." Eu não respondi. Apenas esperei que ele dissesse o que tinha vindo dizer. E ele disse: "Eu sei que a gente se afastou. Não sei nem mais por onde começar. Mas quando eu soube da história toda, lembrei de quando a gente era moleque e você sempre dizia: tem coisa que a gente só aprende com a perda." Continuei em silêncio. Ele respirou fundo. Eu fui atrás do Gustavo. Conversei com ele. Tentei fazer ele entender. Aquilo me surpreendeu. Não pelo gesto, mas pela iniciativa. Antônio e eu não nos falávamos há quase 20 anos. A última vez tinha sido num Natal, quando discutimos por causa de uma herança deixada pelo nosso pai, e ele ficou do lado do dinheiro, enquanto eu escolhi a paz. Depois daquilo, nunca mais nos sentamos à mesma mesa. E agora, depois de tanto tempo, ali estava ele, dizendo que tinha ido tentar abrir os olhos do meu filho. Ele tá perdido, Alberto, cego. Não é só orgulho, é uma ideia de que ele merece o mundo. Balancei a cabeça. E de quem será que ele aprendeu isso? Perguntei com certa amargura. Antônio não rebateu. Apenas olhou para o chão, como quem engole um sapo que ele mesmo criou. Talvez a gente tenha mimado demais, aplaudido demais, esperado demais. Eu dei um leve sorriso. Ou talvez ele tenha escolhido não ser o homem que a gente tentou ensinar a ser. Porque, no fim das contas, filho também escolhe. E o meu escolheu o lado errado. Ficamos ali por um tempo, os dois calados. O sol batia de lado no muro, e um vento leve mexia as folhas da trepadeira que cobria a lateral da varanda. A presença do meu irmão, por mais inesperada que fosse, não trazia desconforto. Ao contrário, era como se a vida estivesse me devolvendo as pontas soltas que eu nem sabia que ainda doíam. Antônio me olhou e disse: "Eu não vim aqui só por causa do Gustavo. Vim porque, com tudo isso, eu percebi que talvez o tempo que nos restar ainda dê para consertar o que a gente estragou." Eu não disse nada. Apenas levantei, fui até a cozinha e trouxe 2 xícaras. Enchi de café, deixei a dele na mesinha e me sentei de novo. Ele entendeu o gesto, tomou um gole e com a voz mais baixa falou: "Caio é bom rapaz. Tem a alma que você sempre teve, que eu devia ter tido também. Você tem sorte." Sorri. "Sorte nada, Antônio. Ele é assim porque viu em casa o que significava amar de verdade. Ele herdou da mãe o olhar e de mim o silêncio. Só que, diferente de mim, ele aprendeu a falar quando é preciso. E isso eu admiro." Meu irmão terminou o café. Levantou devagar e colocou a xícara sobre a mesa. "Posso te pedir uma coisa?" Eu assenti. "Se um dia o Gustavo quiser voltar, quiser pedir desculpas de verdade,
Tenta ouvir. Nem que seja só por 5 minutos. Eu respirei fundo. Se ele vier com o coração limpo, Antônio, eu escuto. Mas se vier com outro papel na mão, nem adianta tocar o interfone. Ele entendeu. Me abraçou. Dessa vez com mais firmeza. E antes de ir embora, olhou nos meus olhos com a mesma expressão de quando éramos jovens. Firme, mas cheia de afeto escondido. Foi bom te ver, Alberto. Também, Antônio. Quando fechei o portão, o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente do de antes. Um silêncio cheio de nós desatados. A visita dele não apagava tudo, mas me mostrava que, às vezes, o tempo também tem arrependimentos. E que, quando a gente escolhe não alimentar rancor, ele encontra brechas para fazer a reconciliação entrar. Naquela noite, sentei na poltrona e abri de novo a carta que registrei para o Caio. Pensei em adicionar uma frase. Algo que dissesse que ele não precisava temer repetir os erros da geração anterior. Que ele podia criar os filhos dele com liberdade, com limites, mas acima de tudo com verdade. E que se algum dia ele passasse por algo parecido comigo, que lembrasse: justiça não é vingança, é autocuidado. Mas quando fui pegar a caneta, escutei outro som vindo do portão. E dessa vez, o que chegou foi um envelope, sem nome, sem remetente, apenas colocado por debaixo do portão. Quando abri, o que li me tirou o chão. O envelope era simples, branco, dobrado ao meio, com as bordas ligeiramente amassadas. Tinha sido empurrado por debaixo do portão com pressa. Disso eu sabia. Peguei com cuidado, ainda sem saber se abriria na hora ou se esperaria o dia amanhecer. Algo me dizia que aquilo não era apenas uma carta. Era uma ferida em papel. Entrei. Fechei a porta devagar, sentei na cadeira da cozinha, a mesma de sempre. O sol já tinha se posto e a casa estava tomada por um silêncio espesso, o tipo que faz barulho por dentro. Abri o envelope com as mãos firmes, e dentro havia uma folha dobrada em 3 partes. Papel de caderno, letra conhecida. Assinatura no final. Gustavo. Comecei a ler. A cada linha era como se o tempo voltasse e me obrigasse a encarar todos os pedaços que eu tinha tentado deixar para trás. Ele dizia que tinha exagerado, que estava perdido, que não sabia mais como me alcançar. Dizia que desde que soubera da decisão judicial, a sensação de derrota não saía do peito, e que a coisa que mais o assombrava era a ideia de que ele poderia morrer sem consertar aquilo. Pediu desculpas. Confessou que havia falado com o tio Antônio, e que, pela primeira vez em anos, ouviu da boca de outra pessoa o que sempre recusou a aceitar, que me humilhava, que me diminuía, que me tratava como um fardo, e ali, naquelas linhas, ele admitia: pai, eu achei que podia contar com tudo que o senhor construiu. Eu cresci acreditando que era direito meu. Nunca me perguntei se eu merecia. Eu li tudo, mais de uma vez, com calma, sem pressa de sentir. Lá pelo fim, havia uma frase que me desmontou de um jeito estranho. Não pela dor, mas pela verdade. Eu não tenho vergonha de ter perdido a herança. Eu tenho vergonha de ter perdido o pai antes mesmo dele morrer. Fechei a carta, coloquei-a sobre a mesa e fiquei ali por horas. Não chorei, não sorri, apenas fiquei. E nessa imobilidade, me dei conta de que não estava mais com raiva. Não mesmo. O que eu sentia agora era um cansaço largo, profundo, de quem foi atravessado demais por quem nunca se preocupou em perguntar se havia estrada ali. Sim, a carta tinha arrependimento, mas também vinha carregada de culpa. E culpa não é o mesmo que mudança. No dia seguinte, Caio apareceu com os netos. Trazia frutas do sítio da sogra, brinquedos simples e um pão de milho ainda quente. Helena ficou do lado de fora, colhendo hortelã comigo no quintal. Enquanto os meninos brincavam com água e terra, Caio me chamou num canto e perguntou: "O senhor tá bem? Tá diferente." Contei sobre a carta. Entreguei a ele. Disse: "Leia quando quiser. Mas se fosse você, leria logo, para saber o tipo de homem que a gente tenta perdoar." Ele leu ali mesmo, em pé, encostado no beiral da janela. E quando terminou, me devolveu a carta dobrada com cuidado. Não disse nada, mas no olhar havia uma mistura de tristeza
e compreensão. Depois de um tempo, falou baixo. É duro, pai. Duro porque a gente cresce esperando um pedido de perdão de quem machucou. Mas quando ele vem, a gente já cicatrizou. Aquilo ficou comigo o resto do dia. Porque era isso mesmo. Gustavo escreveu tarde. Tarde demais para mudar o que já tinha sido registrado, selado, documentado. Mas talvez não tarde demais para começar outra coisa. Uma relação nova, do zero, sem obrigações, sem acerto de contas. Apenas um pai e um filho tentando enxergar o que sobrou. 2 noites depois recebi uma ligação. Era ele. O número que eu havia silenciado. Demorei para atender. Respirei fundo. Quando atendi, do outro lado, a voz estava mais baixa do que jamais ouvi. Pai. Silêncio. Eu sei que talvez o senhor não queira falar comigo, mas se puder, eu queria só te ver, nem que fosse por 5 minutos. Não é para falar de testamento, nem de dinheiro. Eu só queria te ver. Demorei a responder. O relógio da parede marcava 9h40 da noite. Olhei para a foto da Clara sobre o armário e senti algo no peito que não soube nomear. Cansaço, talvez. Ou rendição. Amanhã, às 4, aqui em casa, sem advogado, sem papel, sem promessas. Ele respondeu que viria. Agradeceu. E desligou. Na manhã seguinte acordei antes das 7. Varri a frente da casa, ajeitei as plantas da varanda, passei café fresco. Não por ele, mas por mim. Queria que tudo estivesse em ordem. Meu jeito sempre foi esse. Às 4 em ponto ele apareceu. Veio só. De bermuda, camisa de algodão clara, sem aquela pose toda. Entrou devagar. Sentou na cadeira de madeira, como o irmão e o tio tinham feito. E durante minutos inteiros, não falou nada. Eu esperei. Até que ele começou. Contou que havia começado terapia, que andava angustiado há meses, que a vida tinha ficado vazia depois da decisão judicial. Não pelos bens, mas pela forma como foi tratado pela justiça, pela família e principalmente por mim. Disse que conversou com os filhos, que contou a verdade para eles, e que os meninos choraram ao ouvir o que ele havia dito ao próprio pai. E foi aí que ele quebrou. Chorou de verdade. Não aquele choro performático. Chorou como um menino que quebra o brinquedo preferido e percebe que não dá mais para colar. Eu sei que não mereço mais nada, pai. Mas se puder, só me deixa passar aqui de vez em quando. Só me deixa escutar o senhor, mesmo que seja em silêncio. Não sei explicar o que senti, mas sei o que respondi. Gustavo, filho a gente não escolhe, mas a gente escolhe até onde carrega. E eu, por muitos anos, te carreguei mesmo sem você estender a mão. Agora, quem sabe, se você vier com o passo certo, talvez ainda dê para caminhar junto, mas sem herança, sem passado, só com verdade. Ele chorou mais um pouco, me abraçou. Um abraço pesado, cheio de coisas que não foram ditas. Eu permiti, porque a gente não precisa guardar rancor para fazer justiça. E naquele dia, a justiça já tinha sido feita. O que sobrou foi o que sobrou. Gustavo foi embora quase sem olhar para trás. Eu fiquei na varanda, sentado, vendo o sol cair por trás das casas, e percebi que ali, naquele fim de tarde, eu não era mais o pai humilhado, nem o homem traído. Eu era só alguém em paz. Mas antes de terminar aquela noite, Caio me ligou. E o que ele me disse me fez entender que, às vezes, o bem que a gente planta volta em forma de presente. Atendi a ligação do Caio, já esperando a voz tranquila de sempre. Mas do outro lado, ele parecia conter a emoção. Pai, eu queria que o senhor fosse o primeiro a saber. Recebi a carta de aprovação da transferência. Fui autorizado a mudar de escola. A partir do mês que vem, a gente vai morar aí na cidade. Eu, Helena e os meninos. Por um instante, não soube o que dizer. Fiquei parado, olhando para o quintal através da cortina da cozinha, como se o mundo tivesse parado por alguns segundos, só para que eu pudesse respirar melhor. É sério isso, filho? Perguntei, ainda sem acreditar. Sério, pai. A gente conversou bastante e achou que era a hora. Os meninos vão ficar mais perto do senhor. Eu também. E eu acho que essa casa aí precisa voltar a ter barulho de vida. Segurei o choro como pude.
mas uma lágrima escapou, e eu deixei. Pela primeira vez em muito tempo, chorei não por dor, mas por gratidão. Era como se a vida, depois de tanto me arrancar em silêncio, começasse agora a me devolver, não em bens, mas em presença, em afeto, em raízes. Na semana seguinte eles chegaram. Não com mudança de caminhão nem móveis enormes. Chegaram com malas, brinquedos, uma caixa de livros da Helena e 2 bicicletas pequenas. Os meninos correram pelo quintal como se tivessem reencontrado um lar que nunca souberam que existia. E Caio, com a simplicidade que sempre teve, disse: "A gente vai alugar uma casa aqui perto, mas enquanto não acerta tudo, vamos ficar com o senhor, se o senhor deixar." E eu deixei, claro. Como não deixaria? A casa ganhou outra temperatura. Acordar com o cheiro de pão sendo aquecido na sanduicheira, ouvir o som das vozes cruzando o corredor, ver brinquedos esquecidos nos cantos, era como viver de novo. E não por nostalgia, mas por reinvenção. Helena era discreta, respeitosa, me tratava com o carinho que não exige esforço. À noite tomávamos café na varanda, e os meninos sentavam ao meu redor para ouvir as histórias da época do banco, dos clientes engraçados, das broncas do gerente, das economias que viraram um lote e depois uma casa. Gustavo não voltou a aparecer. Mandou mais uma carta, dessa vez curta. Dizia que respeitava minha decisão e que estava tentando lidar com tudo. Não pediu nada, não cobrou, não chorou no papel, apenas reconheceu. E aquilo, para mim, já era suficiente. Porque entender o próprio erro, ainda que tarde, já é um começo. E se um dia ele quiser de fato reconstruir, vai ter que fazer com os tijolos que ele mesmo carregou. Eu não vou mais dar estrutura para ninguém que só aprende a construir pisando nos outros. Com o tempo, voltei a dormir melhor. A saúde, que andava oscilando, estabilizou. O médico até comentou que eu parecia mais disposto. E eu sabia o motivo. Estar cercado de amor não cura tudo, mas reorganiza o corpo, como quem arruma os quadros da parede depois de uma tempestade. E ali, com a família reorganizada, eu comecei a escrever num caderno velho, um diário de lembranças e conselhos que pretendo deixar para os meus netos um dia. Porque o mundo deles vai ser outro, mas certas verdades não envelhecem. Como a de que dignidade não se negocia, e que ser pai é doação, mas também limite. Clara, se ainda estivesse aqui, riria com os meninos, sentaria com Helena para trocar receitas e me chamaria de bobo por achar que não daria conta da casa cheia de novo. Mas também me olharia nos olhos e diria: "Você fez o certo. Você se protegeu." E eu sei que fiz. Pela primeira vez, me escolhi. E escolher-se, aos 73 anos, é mais que libertação. É renascimento. Hoje, escrevo esse último pedaço da minha história sentado na mesma cadeira onde fui chamado de velho imbecil. Onde vi meu mundo virar do avesso, mas também onde assinei o documento que mudou tudo. E se alguém me perguntar se me arrependo, a resposta é simples: não. Não por vingança, nem por orgulho, mas porque chegou uma hora em que eu entendi que dar tudo para quem não te enxerga é o mesmo que deixar a própria alma como herança. E agora que as coisas estão em seu devido lugar, só me resta agradecer. A Deus, por me dar tempo de ver essa volta. A Clara, por me ensinar a amar com firmeza. Ao Caio, por me lembrar o que é lealdade. E até ao Gustavo, porque a dor que ele me causou me fez descobrir o quanto eu ainda tinha força dentro de mim. Se você ouviu essa história até aqui, eu te agradeço. E te peço, comenta aí de onde você está ouvindo. Compartilha esse vídeo com alguém que já se sentiu esquecido pela própria família. Alguém precisa ouvir isso. E quem sabe, encontrar, como eu encontrei, uma forma de recomeçar. Porque no fim das contas, a maior herança que a gente pode deixar é o nosso exemplo.